A gente vive num mundo que as pessoas falam mais sobre o sexo do que a proporção que elas têm do prazer sexual. Elas são mais obcecadas pelo assunto do que o que de fato elas vivem. E por que é assim? É porque é uma necessidade psicológica antes disso, é uma necessidade corporal. Porque o prazer sexual dura pouco tempo, né? Vamos supor que ele tenha algumas horas de êxtase, né? Num dia, todos os dias. Vamos supor que fosse assim um cara... E mesmo assim, ele passaria as outras, 4 horas, ele passaria as outras 20 horas do dia na vida comum dele. Então, e sentindo infeliz, sem saber por que a vida dele é infeliz. Isso é bem comum. Então, essa obsessão pelo sexo muitas vezes é uma forma de você se sentir viva, né? Então ela não tem muito sentido. O Walker Percy fala isso, é como um fantasma que precisa procurar alguma coisa para sentir que está vivo. Então às vezes as pessoas falam, mas é o problema, o pessoal é tudo... Eu acho que assim, muitas vezes o problema é que o problema, né, no caso dessa obsessão pelo sexo, é uma falta de personalidade das pessoas, né? A pessoa é uma certa insegura, tanto que pessoas que têm um projeto de vida mais definido, que têm rumos mais definidos na vida, que têm uma personalidade mais definida, que estão amadurecidas, a tendência é elas serem menos obcecadas pelo sexo, né? Essa tendência é maior, pessoas mais seguras da vida. Por que isso? É justamente por essa disparidade que tem. Então, quando a gente fala desse problema, às vezes a pessoa olha a superficialidade, né? O mundo está pervertido, egoísta, é verdade. Mas às vezes de fundo tem muitos desses problemas, falta de personalidade, falta de sentido. E existe somado a isso, né? Então, obviamente hoje você tem esse material, ele é muito acessível. Então a pessoa consegue comprar com facilidade, baixar na internet, assim por diante. Então, somado a isso existe essa facilitação que a pessoa tem, mas existe uma aceitação cultural, né, disso. Mas por que tem essa aceitação cultural? Mas tem vários fatores, aí tem a questão da revolução sexual, ideologias, blá blá blá. Mas existe esse fator, que é do fato das pessoas, no geral, acharem que terem um certo sentido cínico da vida. A vida não tem sentido, que é muito triste, porque a pessoa então tá perdida, então tudo é nada, então é tudo muito triste. O que não me parece de maneira alguma que seja o caso, né? Me parece que a vida humana tenha sentido mesmo. Então e cada vida individual tenha sentido. E uma coisa da revolução sexual é que há uma má compreensão do que seja, né, o amor. Então, outro dia eu estava andando no ônibus e aí teve uma moça que começou a fazer um discurso ali, meio que gritando atrás e tal, que ela era uma menina de escola, tinha ficado bêbada e tal, sei lá o quê. Ela começou a falar que a vida não tinha sentido, que o mundo era mais ou menos como a lei o Macbeth, né? O mundo é a história de um idiota cheia de som e fúria, sem sentido, né? Que é uma história que o Shakespeare está refutando, no livro, aliás, ele está refutando essa ideia. E ela começou a falar assim, que não existe verdade, porque não existe sentido, porque eu faço o que eu... E é interessante, porque ela associava as duas coisas. Não existe sentido, o mundo não existe verdade, eu faço o que eu quiser, né? Então são duas coisas que são associadas, né? Se não existe verdade, eu já não sei o que você faz, porque você não faz nada, porque não tem verdade alguma. Então, isso é um problema. Então, demonstra uma certa confusão, obviamente, né? A moça estava bem confusa. Agora, existe uma certa perda, né, do sentido do que é amor. Então, quando uma pessoa... O amor, ele tem gradações. Então, por mais que a pessoa fale, mas eu amo tal pessoa. Às vezes a gente até não duvida, pode até ser verdade. Mas existem graus de amor. Existem graus mais perfeitos. Existe uma hierarquia. Por exemplo, E essa hierarquia, ela depende muito na nossa vida do quão profundo é a ligação que a gente tem. O Chesterton falava, né? Amor livre é um termo contraditório pela simples razão de que amor, por sua natureza, é uma ligação, né? Então, amor é quando quando há uma ligação entre as pessoas. Quanto mais profunda e indissolúvel a ligação, mais profunda é a forma de amor. Por exemplo, uma mãe que pega o filho no primeiro dia e fala, vai embora, não quero criar você. Então, aquele amor dela dura um dia. Uma mãe que ama menos o filho, muito menos, do que uma mãe que cria o filho a vida inteira, como é o correto. Então, uma pessoa que tem uma namorada e fala, eu te amo por 1 hora, daqui a 1 hora eu não te amo mais. Esse é um tipo de amor que é intuitivo, qualquer pessoa vê na hora, de que é menos pleno do que quando a pessoa fala, que uma pessoa de fato ama pela vida inteira.
Então isso é uma forma mais profunda, porque então vemos que o filho, uma mãe que ama o filho de fato como é o normal, né? O filho vai lá e quebra um vaso, ela não deixa de amar o filho, ela continua amando o filho. Então o filho faz um monte de besteira e Deus sabe que a maioria dos filhos fazem só besteira maior para dentro, e a mãe continua amando. Então ligações mais profundas de amor são mais plenas. Então, por exemplo, a amizade, ela é uma forma de amor mais profunda do que o bom dia, ou só oi, bom dia, tchau. O casamento é mais profundo ainda que a amizade. A relação, né, de familiar também é mais profunda que a amizade ainda. E a relação, aí obviamente se considerar uma perspectiva cristã e tal, a relação de Deus com o homem é a mais profunda de todas, porque Deus ama o homem eternamente. Então, numa medida que é até incompreensível. Então, é mais profundo. E as outras, do ponto de vista cristão, as outras todas nascem dessa primordial, né? Desse amor primordial. Mas enfim, quanto mais profundo a forma de amor, mais verdadeira ela é. Então, é um amor pleno. Então, por exemplo, quando no prostíbulo, aquilo ali não tem, naquele ato do prostíbulo, não há amor verdadeiro. Pode até ter uma medida muito pequena, mas é muito pouco. O amor pleno é muito mais um matrimônio nesse sentido do que um prostíbulo. Por quê? Porque o sujeito que ele sai com uma mulher uma noite só, ele não liga de verdade para a mulher, porque ele vai sair e sai com outra depois. Então ele não tem nenhuma ligação que faça o quê? Com que ele se sacrifique pela pessoa. Porque a partir do momento que a gente entende, quanto mais profundo o pacto e maior a entrega, então quanto mais profundo o pacto, maior o amor. Então quanto maior a entrega, maior o amor.